Vocês estão aqui? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, Deus tem nos amado, sim ou não? Deus tem nos amado, queridos. Quando nós passamos por um período de louvor desse, assim, intenso, gostoso, não sei quanto a você, mas eu percebo o amor de Deus sobre as nossas vidas. O derramar do amor de Deus, da aceitação de Deus, o cuidado de Deus conosco. Quando Deus se manifesta no nosso meio, queridos, nós podemos perceber esse amor sobre as nossas vidas. E Deus, Ele tem nos amado, queridos. E Ele tem expressado esse amor sobre a minha e sobre a sua vida. Pastor, eu não tenho percebido. Comece a ficar atento, queridos. Comece a perceber os sinais do amor de Deus sobre a sua vida. As manifestações desse amor. A bondade. Quando você olha para o ano que se passou, queridos, e você analisa, você começa a ver pontos específicos da bondade e do favor de Deus. Sempre quando vai chegando no final do ano, eu gosto de analisar o que foi o ano. E quando nós vamos olhando, eu olhando aqui para o batismo, para os jovens, para os adolescentes, pelas histórias, pelas pessoas, vendo o crescimento das pessoas, eu começo a perceber o amor de Deus sobre as nossas vidas. O amor de Deus sobre as nossas vidas de forma pessoal e o amor de Deus sobre a nossa vida de forma coletiva, sobre nós como igreja. E Deus tem nos amado, queridos. E uma pergunta, você tem percebido esse amor? Você tem percebido esse amor? Olha o que Romanos, queridos, capítulo 5, do versículo 6 ao 9 nos fala. Carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 9. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. Olha que interessante. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, algumas traduções vão falar assim, quando nós ainda éramos pecadores, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Texto impressionante, queridos. Qual que é a prova desse amor de Deus? O fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Queridos, Deus prova o seu amor na cruz. E essa prova, queridos, é pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, ainda eu e você sendo pecadores. Quando nós estávamos longe, afastados, queridos, onde nós não pensávamos em Deus, nós estávamos vivendo segundo os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vontades, nós fazíamos o que queríamos. Deus provou o seu amor pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por mim e por você. Posso ouvir um amém? Jesus morreu pela minha e pela sua vida. Esse amor é provado na cruz. Algumas mulheres aqui sempre quiseram que alguém morresse de amor por elas. Jesus morreu de amor por você, querido. Você não precisa procurar alguém que morra de amores por você. Jesus já provou o seu amor pelo fato dele ter morrido por mim e por você na cruz. Esse amor se prova na cruz, mas esse amor é eterno, queridos. A Bíblia fala que com amor eterno ele tem nos amado. Em Oséias ele vai falar que com cordas de amor ele nos amarrou. Nós estamos envolvidos, queridos, e amarrados por cordas de amor. Sabe por que você não consegue se afastar de Deus? Mesmo muitas vezes até você querendo? Porque Ele te amarrou com cordas de amor. E volta e meia Ele te puxa para perto de novo. Mesmo você querendo andar nos seus caminhos, depois que você nasceu de novo, teve um encontro com Deus, você foi amarrado e Ele te traz de novo. Por mais que você tente fugir, viver do seu jeito, essas cordas de amor te trazem para perto novamente. Queridos, é uma dança, é um romance que nós vivemos com Deus eterno. E Ele prova esse amor, queridos, tendo Cristo Jesus morrido na cruz.
E o texto não para aí, queridos. Olha, Romanos capítulo 5, versículo 9. Vamos separar o versículo 9. Olha que interessante, queridos. Ele prova esse amor, tendo Cristo morrido por mim e por você quando éramos pecadores. Você lembra quando você andava nos seus caminhos, pensamentos, sentimentos e vontades que você tinha? Você lembra, sim ou não? Você lembra que você estava afastado de Deus, longe de Deus, você vivia do seu jeito, pensava do seu jeito, tratava todo mundo mal, você era egoísta, pensava só daquela forma, você achava que você era melhor do que os outros, sim ou não? Quando você estava na pior fase da sua vida, quando você estava vivendo as piores coisas, Ele te amou. E olha o que o texto continua: logo, muito mais agora, queridos, agora é muito mais, sendo eu e você justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Imagine, querido, se Deus já te amava quando você era um lixo, imagine agora você sendo filho. Você consegue entender? Imagine, Deus te amava, queridos, quando você estava afastado, longe, vivendo do teu jeito. Quanto mais agora. Isso precisa cair no nosso coração. Queridos, Deus te ama. Posso ouvir um amém? Ele te ama, queridos, e há uma certeza: Ele vai te livrar da ira e vai te salvar. Que ira, pastor? A ira de Deus que vai ser manifesta no último dia. Queridos, existe um juízo de Deus, existe uma ira de Deus, existe um prestar de contas. As pessoas e as nações vão prestar contas diante de Deus. Quando nós olhamos, queridos, essa bagunça que virou o Brasil, queridos, quando nós olhamos as articulações do mundo, queridos, quando nós olhamos, queridos, toda a trama mundial, queridos, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós temos que ter uma certeza, queridos: um dia a ira de Deus vai se manifestar e vai varrer as nações, e eu e você seremos salvos da ira. Por quê? Porque Ele nos ama. Nós seremos salvos dessa ira, queridos. Por isso que o grande e terrível dia do Senhor, grande para aqueles que são salvos, queridos, e terrível para aqueles que vão ser condenados. Há um juízo sobre as nações, queridos. Há um juízo sobre as nações. Imagine agora, queridos, que eu e você somos filhos, somos justificados pelo seu sangue e seremos salvos da ira. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho que nos fascina. Essa é a beleza do Evangelho que nos atrai para perto. Essa é a beleza do Evangelho, que quando nós entendemos isso, queridos, nós começamos a emanar essas boas notícias. Essas são as boas notícias, queridos. Não éramos merecedores, mas Cristo morreu por mim e por você, para que pela sua morte eu e você fôssemos justificados pelo seu sangue. Somos hoje em Cristo considerados justos diante de Deus. Queridos, a palavra justificação precisa cair no nosso coração. Queridos, nós éramos devedores, queridos, nós devíamos a Deus, nós tínhamos uma dívida impagável, queridos, nós não éramos considerados justos diante de Deus, mas pelo sangue de Jesus, derramado na cruz, queridos, que atingiu a minha e a sua vida, hoje nós somos justificados, queridos, justificados, nós somos declarados justos diante de Deus. Toda vez, queridos, que você fecha a porta do seu quarto, toda vez que você levanta uma palavra de oração, toda vez que você inclina o seu coração para Deus, queridos, Deus te ouve, porque você foi justificado, declarado justo pelo sangue de Jesus, que verteu na cruz pela minha e pela sua vida. Rompa as dúvidas, queridos. Compreenda isso, acolha essa palavra no seu coração. Entenda, queridos, que essa é a boa notícia, esse é o Evangelho, e esse Evangelho nos transforma. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos fala. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Queridos, se alguém está em Cristo, queridos, ele é uma nova criatura. Quando nascemos de novo, queridos, nos tornamos uma nova criatura, uma criatura criada em Deus para as boas obras. Existe uma transformação. O Evangelho, queridos, nos transforma de dentro para fora. O Evangelho, queridos, ele não nos muda, ele nos transforma. Preste atenção aqui. O Evangelho, ele não muda uma pessoa, ele não educa uma pessoa. O Evangelho transforma uma pessoa. Transforma, queridos. Mudar, queridos, eu posso pegar essa caneca e mudar de lugar, sim ou não? Se eu quiser, eu volto ela ao mesmo estado. Queridos, se você nasceu de novo e foi tocado pelo Evangelho, você foi transformado, queridos. Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Não volta. O Evangelho, quando entra em uma pessoa, queridos, ele traz transformação, é uma mudança de natureza. Imagine, queridos, entra ali, eu já falei esse exemplo para vocês, mas eu gosto de lembrar. Entra ali um porco, queridos, um porcão assim, bem grandão assim. Entra um porco ali, vem andando assim, tudo sujo. Fugiu lá do chiqueiro, lá, tudo sujo. Aquele cheiro gostoso, sabe? Quando você anda de carro atrás de um caminhão de porco assim. Aquele cheiro bom que vai entrando dentro do carro assim. Entra aquele cheiro aqui, queridos, vem entrando. Aqui tem um monte de lavagem, queridos, e aqui tem um monte de comida boa. Aonde que o porco vai? Na lavagem. Por quê? Porque é porco. Vai lá rolar na lavagem, comer. Imagine se você tivesse poder de transformar a natureza desse porco em um ser humano. Poder. Você transforma esse porco em um ser humano. Puf. Daí aquele ser humano volta com a boca cheia de lavagem assim. Imagine você com a boca cheia de lavagem assim. O que você ia fazer? Vomitar, sim ou não? Vomitar. O que você ia querer? Um banho, no mínimo, né? Espero, né? Você ia estar rolado na lavagem, tudo sujo de lama. Você ia querer o quê? Um banho. Você ia tomar um banho. Depois que você tomasse um banho e melhorasse seu estômago, você tinha vomitado, você ia estar com fome. Você entra de novo. Para onde você ia? Para a lavagem ou para a comida? Imagina assim, o que vocês gostam de comer? Uma costela, queridos. Fogo de chão. Saindo o ossinho assim, ó. Você pegando aquela costela. O que você ia comer? Você ia comer a comida, a costela. Você ia voltar para a lavagem? É isso que acontece com o Evangelho. Queridos, nós estávamos comendo com os porcos, queridos. A nossa natureza foi transformada. Nós vomitamos o pecado. Tomamos um banho na palavra de Deus e assentamos na mesa do rei. Isso é uma mudança de natureza. Essa é a transformação causada pelo Evangelho. É esse o impacto causado pelo Evangelho. Por isso, queridos, que um Evangelho genérico, queridos, só educa pessoas. Um Evangelho genérico, queridos, sem poder de transformação, vai educar as pessoas. Por isso que as pessoas vão chegar, pastor, o que pode ou não pode? Pastor, isso pode, isso não pode. Isso é um evangelho genérico, queridos, tentando educar pessoas, mudar o seu comportamento. O evangelho não tem a intenção de mudar comportamento, queridos. Ele muda a natureza, porque se a natureza mudar, há uma transformação na natureza, queridos. O que acontece? As coisas ao redor vão sendo transformadas. É a beleza do evangelho, é o poder do evangelho que transforma, queridos. Você nunca mais volta a ser o mesmo. A grande pergunta é: você foi transformado? Você foi transformado? Se você nasceu de novo, a resposta é sim. Você foi transformado. Essa transformação, ela acontece, pastor, de uma hora para outra? Sim e não. É um fato e é um processo. Quando algumas pessoas nascem de novo, queridos, algumas áreas da sua vida você muda de uma hora para outra. Alguns hábitos são mudados ou transformados de uma hora para outra. Mas a maioria deles é um processo que vai brotando de dentro para fora. Daí não é, eu não faço porque o pastor não mandou. Queridos, não adianta, queridos. Pastor, pode ou não pode? Daí o pastor fala, não, tá, vamos lá, não pode.
Daí a pessoa assim, eu vou fazer porque o pastor mandou, mas por dentro eu não estou concordando. Queridos, que transformação é essa? É a mesma coisa que o professor fala para o aluno, senta. Joãozinho senta e fala assim, eu sento, mas em pé, e por dentro eu estou em pé. A maioria dos crentes vive assim, queridos. Pega a lista de regras da igreja e fala assim, tá bom, não vou fazer, mas só porque não pode, mas por dentro eu estou querendo fazer. Você está me entendendo? Sim ou não? Mas o evangelho, queridos, é poder de transformação, queridos. Se você nasceu de novo, você foi transformado, queridos. Em algumas áreas, talvez, queridos, você mudou de uma hora, você transformou de uma hora para outra. Em outras áreas, você está sendo transformado através de um processo. A renovação da mente, queridos, não acontece de um dia para o outro. Você vai sendo transformado de fé em fé e de glória em... Posso ouvir um amém? Estamos nesse processo, queridos. E a grande pergunta é, você crê no evangelho? Você crê no evangelho? Você crê que o evangelho transforma? Você crê que o evangelho traz vida, transformação na vida das pessoas? Se você crê, queridos, ele te transforma. Esse evangelho, queridos, tem o poder de transformar qualquer um. Posso ouvir um amém? Não importa quem foi. O evangelho te transformou, sim ou não? Querido, se transformou você, querido, que era você. Você mesmo. Ruim de lida, cabeça dura, encrenqueiro, boca suja. Transformou ou não transformou? Sim ou não? Transforma qualquer um, queridos. Esse é o poder do evangelho. E quando nós falamos desse evangelho, queridos, nós precisamos entender que eu e você temos a cura. A cura para as pessoas ali fora. Eu e você temos a cura, queridos. E essa cura se chama Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos a cura para a desesperança, queridos. Nós temos a cura para o medo, para o desespero. Nós temos a cura para a depressão, queridos. Nós temos a cura para a ansiedade. Sim ou não? E como que é o nome dessa cura? Evangelho de Cristo Jesus. Quando você for no seu grupo familiar, queridos, você precisa olhar com essas lentes, queridos, que Deus está agindo através de você. Sim ou não? Quando você vem para a igreja, queridos, por favor, principalmente você que é líder de grupo familiar ou quer ser líder de grupo familiar, quando você entrar pelaquela porta, troque as lentes. Comece a olhar para as pessoas, sabe como? Elas estão sendo transformadas. Abaixe o seu nível de crítica, abaixe a régua. Queridos, às vezes você vai conversar com as pessoas, elas estão com a régua lá em cima. E sabe qual que é essa régua? Aquele não presta, aquele não presta, aquele não presta, esse não presta, aquele também não presta, aquele ali pior ainda. É uma régua de medir. Nós precisamos abaixar essa régua, ou melhor, aniquilar essa régua. E nós precisamos colocar uma lente, olhar para as pessoas e pensar o quê? Elas estão sendo transformadas. Passo a passo, elas estão sendo transformadas. 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 Algumas mais rápido, algumas mais devagar. Mas está acontecendo. Está acontecendo. Palavra por palavra, queridos, toque por toque, convencimento por convencimento, agir por agir. Quando nós olhamos para o nosso grupo familiar, queridos, nós temos que olhar e ver, Deus está fazendo a obra, Deus está tocando, Deus está falando. Como que nós construímos o nosso futuro como filhos de Deus? Pelo nosso falar, sim ou não? E nós vamos liberando palavras, estão crescendo, estão amadurecendo, vai acontecer, vai dar certo. Posso ouvir um amém? Olha o que Isaías 55, capítulo 10, versículo 11, capítulo 55, versículo 10 e 11. Preste muita atenção aqui, ó. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem primeiro que reguem a terra e fecundem,
e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designar. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. A palavra, o dabar, essa palavra é dabar, o dabar de Deus, o falar de Deus, queridos, ele não volta vazio, ele faz o que precisa fazer e volta para Deus, cumprindo o desígnio que Deus determinou. A palavra de Deus, queridos, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito, ela toca, ela transforma, ela cura, ela salva. Essa é a palavra de Deus, esse é o poder da palavra que sai da boca de Deus. E eu quero dar uma boa notícia para você. Hoje eu e você somos boca de Deus sobre a face da terra. Fala amém aí, queridos. Pelo menos finge que você está acreditando. Hoje eu e você, queridos, somos boca de Deus na terra. Toda vez que eu e você estamos pregando a palavra de Deus, que você está falando, você não está falando de si mesmo, queridos, você está falando a palavra de Deus. Toda vez, queridos, que você está sentado no seu grupo familiar, falando da palavra de Deus, você não está falando de si mesmo, você está falando a palavra de Deus. E o dabar, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Toda vez que você está no seu local de trabalho e você está liberando a palavra de Deus, você está sendo boca de Deus naquele lugar. Hoje eu e você somos essa boca de Deus, queridos. É o próprio Deus falando através da minha e da sua vida. É a palavra que sai da boca de Deus. Por isso eu e você hoje somos boca de Deus sobre a face da terra. Quando você está fazendo o seu grupo familiar, você está sendo boca de Deus, queridos. E essa palavra, ela não volta vazia. Por isso, tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado. Seja boca de Deus aonde você estiver. Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 nos fala. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Esse versículo, queridos, precisa ser rema para todo aquele que cuida de pessoa. Se você não está cuidando de pessoas ainda, você vai cuidar, queridos. Eu vou te arrumar gente para você cuidar. Fala amém aí. Amém? Aí, ó, pegou uma já. Queridos, sempre quando nós estamos cuidando de pessoas, queridos, nós precisamos tomar essa palavra como rema. Esse versículo precisa ser rema para todo aquele que crê no Evangelho. Sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque o nosso trabalho não é em vão. A palavra de Deus é verdade, sim ou não? Queridos, tudo que você faz para Deus, queridos, não importa em que nível, não é em vão. Por isso você pode ser firme, constante, inabalável e abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque tudo que você faz não é em vão. De uma palavra que você ministra para alguém, queridos, de um abraço que você dá, de uma palavra que você libera, de um lanche que você faz no seu grupo familiar, queridos, de uma arrumação nas cadeiras, tudo que você faz, queridos, para o Senhor não é em vão. Fala amém aí, queridos. Esse é o nosso combustível, queridos. Por quê? Por isso que vivemos para servir pessoas. Muitas vezes, queridos, nós focamos em mudanças aparentes. E nós queremos mudanças rápidas, de uma hora para outra. Sim ou não? Nós não somos aquela geração de micro-ondas. Está com fome, esquenta lá 3 minutos, fica pronto. Queridos, se você olhar, quando eu estava palestra no SUS, queridos, sobre obesidade e atividade física, eu sempre gostava de falar sobre isso. Se você olhar os hábitos alimentares de
40, 50, 60 anos atrás, queridos, você vai perceber uma coisa. Se alguém quisesse comer uma polenta, queridos, com um frango ao molho vermelho, queridos, hoje você vai lá, compra o frango desossado, queridos, tudo certinho, compra um molho de tomate no pacotinho, frita o frango, frita o alho, joga tudo lá dentro, 20 minutinhos está pronto, sim ou não? Agora, 40, 50, 60 anos atrás, o que tinha que fazer? Você tinha que ir lá no Arlindo, pegar o frango do Arlindo lá, matar o frango, depenar o frango, queridos, esquentar a água na lenha, queridos, depenar lá, limpar o frango, queridos, esperar sangrar o frango, desossar, assar, fritar, queridos, e fritar no fogão a lenha, que demora mais, ir lá colher os tomatinhos, aqui às vezes tem muito tomatinho, daqueles pequenininhos, a gente pega às vezes para fazer molho, faz o molho, ajeita, faz, queridos, se fosse fazer uma refeição dessa, você ficava a manhã inteira cozinhando, sim ou não? A nossa geração, queridos, em 15, 20 minutos está tudo pronto. E a gente acha que a obra de Deus na vida de alguém, queridos, tem que acontecer 5 minutos. A pessoa entra naquela porta aqui para dentro, aceita Jesus, é transformado, recebe Jesus de todo o seu coração, tem a vida transformada, ele e a esposa, nós levamos lá para ele e para o Reginaldo cuidar. A nossa expectativa, queridos, que eles curem em uma semana 20 anos de besteira de um casamento. E a gente olha para as pessoas e a gente quer que elas mudem de uma hora para outra. Choramos, oramos para que as pessoas venham. Quando elas vêm aqui para dentro, aceitam a Jesus, estão começando a caminhar, o que a gente começa a fazer? Mas não muda, pastor. Praga mesmo. Irmão, ontem você estava orando por ele, agora é praga. Você está entendendo? A beleza do Evangelho, queridos. O Evangelho, queridos, quando está sendo trabalhado naquela pessoa, aquela pessoa está trabalhando o Evangelho na minha vida. Enquanto Deus está agindo na vida de uma pessoa, queridos, através daquela pessoa, Ele está agindo na sua vida também. E tem pessoas, queridos, que Deus vai colocar como uma lima na sua vida, que ela vai raspar assim, ó, e vai arrancar um monte de pedaços assim. E você vai ter que falar assim: aleluia, Jesus está me tratando, um dia eu amo essa praga. Consegue me entender? Essa é a beleza do trabalhar do Evangelho, queridos. Quando nós estamos cuidando de pessoas, nós precisamos ter isso em mente. As pessoas estão sendo transformadas de fé em fé e de glória em glória. Não no ritmo do micro-ondas, mas no ritmo do Espírito Santo de Deus na vida dela. Algumas vão mudar mais rápido, ou ser transformadas mais rápido, outras mais devagar, e queridos, e outras nós vamos ter que agarrar no braço e levar para a porta do céu, queridos. É verdade. Tem pessoa que nós vamos ter que agarrar assim e falar assim: ó, eu não solto de você, eu vou te levar até a porta do céu. Quando nós chegar lá em cima, nós acertamos as contas. Queridos, tem gente que a gente vai ter que agarrar e vai ter que largar, queridos. Pastor, mas só dá problema, queridos. Só dá problema, mas se você levar ela até a porta do céu, você vai falar: aleluia, glória a Deus, cumpri o meu propósito. Posso ouvir um amém? E outra coisa, você também não é tão facinho de lidar assim também não, né? Creia nesse poder, queridos, creia no Evangelho. Porque lutamos, queridos, para ser firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, porque cremos no poder de transformação do Evangelho, queridos. A resposta que o mundo procura, queridos, não está nas áreas de influência da sociedade. Queridos, nós precisamos quebrar, queridos, alguns sofismas, queridos. A resposta que o mundo está procurando, queridos, não se encontra na política, não se encontra na educação, não se encontra nas mídias, queridos, não se encontra em uma saúde melhor, não se encontra nas áreas de influência da sociedade, não se encontra na educação, não se encontra, queridos. A resposta do mundo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho ataca a raiz que é o pecado, queridos. O problema da humanidade é o pecado. As áreas de influência são importantes para serem influenciadas pelos filhos de Deus, mas a resposta não está aqui, queridos. A resposta está no Evangelho de Cristo Jesus. A resposta está comigo e com você. Posso ouvir um amém? Essa é a beleza do Evangelho, queridos. Olha o que Romanos capítulo 5, versículo 12 nos fala.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O pecado de Adão, queridos, contaminou a todos. Por quê? Porque todos pecaram. E qual que é a consequência disso, queridos? Olha o que Romanos capítulo 6, versículo 23 nos fala. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o salário do pecado é a morte, e não só a morte física, mas a morte eterna, a separação eterna de Deus. Não importa se aos nossos olhos as pessoas são bem-sucedidas ou vivem bem, queridos, sem o Evangelho elas estão debaixo de condenação. Por quê? Porque todos pecaram. Queridos, quando você levanta os seus olhos, você olha ao seu redor, não importa, queridos, se aparentemente a pessoa vive bem, está crescendo, prosperando, se aparentemente ela vive uma vida boa, queridos, se ela não está em Cristo, ela está debaixo de pecado, está debaixo de condenação, e o salário do pecado é a morte. Elas estão a passos largos do inferno. E aqui a gente precisa quebrar esses sofismas, queridos. Muitas pessoas acham que se estão indo bem na vida, queridos, estão tendo uma carreira, estão desenvolvendo na vida, queridos, se estão crescendo financeiramente, é porque Deus está abençoando elas, e não é verdade. Existe um monte de gente, queridos, aí fora, queridos, crescendo, queridos, vivendo bem, queridos, ganhando dinheiro, construindo carreira, vivendo as suas vidas, queridos, mas elas não estão bem, elas estão debaixo de condenação. Sem Jesus, queridos, todos nós estávamos condenados. Ah, pastor, é tão gente boa que só falta Jesus, só. Ah, pastor, tem uma família tão bonita, pastor, tem um bom emprego, ganha bem, pastor, nossa, só falta Jesus. Querido, se morrer vai para o inferno. Como só falta Jesus? Jesus não é um acessório na vida de ninguém, sabe assim, só falta aquele retoquinho, assim, queridos. Cada loucura que nós pensamos. Uma vez estava conversando com um homem aqui da colônia, e ele falando, fulano de tal está indo bem, Deus o está abençoando. Eu falei, como assim, irmão? Não, se ele está ganhando dinheiro é porque Deus está o abençoando. Eu falei, até o diabo pode dar dinheiro para as pessoas. Como que nós associamos, queridos, o ganhar dinheiro com a bênção de Deus? Então nenhum rico vai para o inferno, porque todos são abençoados por Deus. O capitalismo contaminou a nossa visão. Você consegue me entender? Nós precisamos entender a beleza do Evangelho, queridos. Nós precisamos quebrar esse sofisma. Sem crer no Evangelho, queridos, estamos prontos para receber o nosso salário. E qual que é o nosso salário sem o Evangelho? A morte. Só que o texto não para aí, queridos, ele continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito, queridos, é a boa notícia. Em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Esse é o Evangelho, você crê? Esse é o Evangelho, queridos. Nós temos esse dom gratuito, queridos, nós temos a vida eterna. Por isso eu e você somos comissionados a espalhar esse Evangelho. Olha o que Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 20 nos fala. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, se sentou à direita de Deus, e eles foram pregando por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais
que os seguiam. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Essa é minha e a sua missão, queridos. E isso todos nós estamos envolvidos. Somos comissionados. Não é uma direção para o pastor, é uma direção para todos nós. Somos chamados a pregar o Evangelho, queridos. E pregar para quem? Pregar para todo mundo. Por todos os lugares que nós vamos, aonde estamos. E somos mensageiros, bocas de Deus. Liberamos a palavra de vida. E é pregar o que, queridos? Pregar o Evangelho, as boas notícias, que existe um Deus nos céus, que entregou o seu Filho para morrer em uma cruz, em resgate de todos aqueles que creem. Esse é o Evangelho, essa é a nossa missão. Você crê no Evangelho? Muitas vezes, queridos, as pessoas e nós queremos os sinais, queridos. Mas o start para os sinais é pregar o Evangelho. Olha o que Marcos capítulo 16, versículo 18 nos fala. Estes sinais acompanharão. Acompanharão o quem? Aqueles que pregam o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, os sinais acompanham. Aqueles que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, quantas vezes, queridos, nas evangelizações de rua, queridos, quando nós íamos com os jovens evangelizar na rua, geralmente a gente ia para o Largo da Ordem, às vezes a gente ia para o terminal do Guadalupe, ali em Curitiba, queridos, nós íamos pregar o Evangelho, queridos, e impunha as mãos, gente, queridos, gente caindo endemoniada, demônios sendo expulsos. Por quê? Porque os sinais acompanham a pregação do Evangelho. Quando pregamos o Evangelho, queridos, os sinais acompanham. Uma vez estava falando do Evangelho para um cara, o cara cético, ele falava, Deus não existe, eu sou ateu, e eu falando do Evangelho para ele, ele batendo boca comigo, e eu falando do Evangelho. Eu vi que ia perder intelectualmente para ele, o cara era muito mais inteligente do que eu falei, eu vou apelar, posso orar por você? Enfiei a mão na cabeça dele, queridos, daí acabou a discussão. Manifestou demônio, queridos, acaba a discussão. O cara cai, quando ele levanta, ele nem sabe onde está, ele nem sabe por que está no chão. Aí você fala, manifestou um demônio, teus amigos viram aqui você falando, você falou isso, hoje em dia fica mais fácil, é só você filmar com o celular, filma o cara endemoniado mesmo, depois mostra para ele, está aqui, ó. Eu não lembro de nada disso. Então, você está debaixo de opressão maligna, existe um Deus nos céus, e você prega o Evangelho para ele. Consegue me entender? Os sinais, queridos, quebram a incredulidade, e nós precisamos dos sinais. Quantas visitas, queridos, de nós ir fazermos visitas, queridos, e as pessoas caírem endemoniadas, serem libertas, restauradas, transformadas. Isso é para você. Posso ouvir um amém? Quem aqui nunca expulsou demônio? Você nunca expulsou demônio? Se você não expulsou demônio, queridos, eu vou orar, queridos, para você entrar em um elevador, queridos, em um elevador, a luz acabar, queridos, só até aquela luzinha de emergência assim, ó. Sabe que quando fica um breuzinho assim, e começava a fazer assim, ó, eu não gosto de você. Daí você vai olhar assim, eu vou matar você. Daí você vai lá, você manda ficar de joelho com a mão para trás, você manda o demônio embora. Só você e o cão em um elevador, tipo filme romântico assim. Nós precisamos dessas experiências, queridos. Os sinais acompanham a pregação do Evangelho. Posso ouvir um amém? Os sinais acompanham. Pastor, eu quero ver os sinais. Então pregue o Evangelho, queridos. Os sinais acompanham aos que crerem. Você crê, pregue o Evangelho. Olha o que Marcos capítulo 16, versículo 20 nos fala. E eles foram pregando por toda parte. Olha que interessante, eles foram pregando por toda parte. Nós podemos trazer para as nossas vidas e falar assim, nós aqui da Shalom saímos pregando por toda a colônia, por toda São Luís do Purunã, por todo o Porto Amazonas. Nós saímos e pregamos por todas as partes. E o que acontece quando nós saímos pregar? Cooperando com eles o Senhor. Queridos, Deus coopera com a gente.
Quando nós estamos pregando, fazendo a obra, Deus está cooperando. Quando você está no teu grupo familiar, ministrando a palavra, por mais que você esteja inseguro, por mais que você trema às vezes, por mais que você fique nervoso para falar da palavra de Deus, creia, o Senhor está cooperando com você. Tudo que você faz para o Senhor, Deus está cooperando com você. Se você sair dessa porta e começar a pregar o Evangelho, Deus vai cooperar com você. E muito mais, queridos, o que vai acontecer? E Deus vai confirmar a palavra por meio de sinais. A confirmação, queridos, se você prega sobre libertação, queridos, vai acontecer libertação. Se você pregar sobre cura, vai acontecer cura. Se você pregar sobre salvação, vai acontecer salvação. Os sinais acompanham a pregação. Comece a pregar sobre libertação para você ver. As pessoas vão cair endemoniadas, aqueles que estiverem amarrados, presos, acorrentados vão ser libertos. Se você começar a pregar sobre cura, as curas e os sinais vão te acompanhar. Por quê? Porque Deus coopera com você. Fala amém aí para mim achar que você está acreditando. Estou me esgoelando aqui para você acreditar. Creia, queridos, o Evangelho é para você. Quando você sair dessa porta para fora, creia. Se eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar da salvação, as coisas vão acontecer. Se aparecer alguém para você orar, não tenha medo, queridos, ore, as coisas vão acontecer. Os sinais estão disponíveis, queridos, e confirmam a palavra pregada. Pregue, queridos, pregue o Evangelho, creia no Evangelho. Esse Evangelho transformou a minha e a sua vida, queridos. Esse Evangelho é uma semente que, quando lançada, tem o potencial de transformar uma vida, uma família, uma colônia, um estado, uma nação. Quando você libera essa semente, queridos, quando você libera esse Evangelho cai no coração das pessoas e começa a transformar a vida delas. Queridos, foi uma semente que caiu no seu coração e você não foi mais o mesmo. Foi uma palavra, um pastor, um amigo, alguém que apresentou o Evangelho, alguém compartilhou com você, alguém falou com você. Essa semente te tocou, queridos, e tem te transformado dia a dia. Talvez você não esteja sendo quem você quer ser, mas você já não é mais a mesma pessoa de antes. Você está sendo transformado. E esse Evangelho, queridos, tem poder para transformar essa colônia. Queridos, eu creio no avivamento nesse lugar. Não estamos aqui à toa. Essa semente, esse Evangelho, queridos, pode transformar essa colônia. Fala amém. Daí nós cremos juntos, fica mais fácil. Pode transformar, queridos. Não menospreze a palavra de Deus nos seus lábios. Não se ache menor, não se ache pequeno. Não se ache menos. Não se compare. Não olhe para o lado e fale assim: eu não falo tão bem quanto fulano de tal, eu não sei fazer isso. Queridos, não menospreze a palavra de Deus nos teus lábios. A palavra não é sua, é a palavra de Deus. Deus confiou uma palavra dentro de você. Deus confiou uma obra dentro de você. Deixa eu falar uma coisa. Quando Deus te resgatou, queridos, do império das trevas, te resgatou, a poderosa mão dele te tirou desse império das trevas. Ela te posiciona em Deus. Deus tem feito uma obra na sua vida. Posso ouvir um amém? Existem características dessa obra de Deus na sua vida, queridos, que não tem na vida de mais ninguém. E esses traços, e essa história, e essa característica, queridos, ela serve para tocar um certo tipo de pessoa que ninguém mais vai tocar. Deus tem escrito algo na sua vida que é para você fazer. Que não adianta você olhar assim: não, igreja, o pastor faz tudo. Queridos, tem coisas aqui que só você vai poder fazer. E quando você se levantar para fazer, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo através da sua vida. Daí você vai parar de contar a história dos outros e vai começar a contar as suas histórias. Pastor, pegamos um casamento arrebentado, pastor, tudo zoado. Trouxemos para o grupo familiar, vamos trabalhando, pastor, vamos trabalhando. Batizamos, levamos para o encontro, vimos, pastor, se levantaram, hoje são líderes, hoje são homens e mulheres de Deus. Esse é o poder do Evangelho na sua boca. Por isso que eu volto a repetir: creia no Evangelho.
Creia no Evangelho que transforma a sua vida. Quando você olhar para as pessoas, creia que o Evangelho pode transformar a vida delas. Queridos, é uma palavra, queridos. É uma palavra, queridos. É um de repente de Deus. E nunca mais as coisas voltam a ser como eram antes. Você recebe essa palavra no seu coração?